Groenlândia. A ilha mais extensa do nosso planeta. Neve, geleiras e icebergs cobrem este gigantesco território. É um lugar onde a natureza se manifesta em seu estado mais puro e desafiador. Aqueles que visitam a Groenlândia têm uma sensação quase mística. De vivenciar um mundo selvagem e pouco explorado. Seu nome sugere uma paisagem verde, mas é um domínio de brancura infinita. A camada de gelo da Groenlândia é a segunda maior da Terra, depois da Antártica. É uma massa gelada densa e imponente, com a maior parte da sua espessura submersa. Cerca de 80% da superfície da Groenlândia é coberta por gelo. Grande parte do ano, o solo está congelado, se rachando no verão antes de congelar novamente. Algumas seções desse gelo têm mais de 100 mil anos de idade. Os penhascos são frequentemente cobertos por neve e gelo. São o lar de aves marinhas, como os puffins e os albatrozes. Existem também diversos rios e lagos de água doce, muitos deles alimentados pelo degelo glacial. Esses elementos originam fiordes, vales e outras formações geológicas. Devido a essas condições adversas, a Groenlândia possui uma alta concentração de picos inexplorados e não escalados. Icebergs são uma visão comum dessas paisagens. Podem assumir formas surreais que desafiam a imaginação. Cada um é único, resultando das condições que determinam seu surgimento e seu degelo. A maioria dos icebergs do hemisfério norte vem dessas geleiras groenlandesas.
Ao atingir o oceano, a frente de uma geleira se fragmenta em pedaços gigantes que caem na água, originando um iceberg. Alguns são imensos. Os maiores se assemelham a pequenas ilhas, com lados e topo planos. Geralmente, quanto mais espessos, mais duram, enquanto as ondas aceleram seu derretimento. Navegam pelo mar, conduzidos pelas correntes, colapsando e derretendo-se gradualmente. E apesar do seu tamanho gigantesco, o que vemos é só a ponta do iceberg. A vasta maioria da sua massa está submersa abaixo da superfície da água. Ao derreterem, liberam ao mar água doce e nutrientes, essenciais para alimentar o fitoplâncton, a base da cadeia alimentar marinha. Mas podem durar muitos anos antes de derreter completamente. Alguns são levados pelas correntes do Atlântico Norte, se tornando um perigo para a navegação. Nessa região do Ártico, os trenós puxados por cães foram um meio de transporte tradicional por séculos. O cão da Groenlândia, a raça utilizada, é forte e adaptado ao ambiente frio. Trabalham em matilha, estabelecendo uma hierarquia que ajuda a manter a disciplina. Uma equipe típica geralmente tem de 12 a 16 cães, embora o número possa variar de acordo com a carga e a distância a percorrer. Esses trenós podem ser usados no ambiente ártico para travessias longas, cobrindo grandes distâncias. Tradicionalmente, eram usados para expedições de caça a focas e ursos polares. A pessoa que controla o trenó é chamada de musher, que usa comandos específicos para dirigir os cães. O musher precisa saber interpretar as condições do gelo para se mover com segurança por fiordes congelados e gelo marinho.
Uma forte ligação entre o Musher e os cães é crucial para a colaboração e sobrevivência. Cuidar de cães de trenó é um trabalho em tempo integral. Eles precisam ser alimentados, mantidos saudáveis e treinados regularmente. No entanto, as motos de neve têm gradualmente substituído os trenós de cães. Esses veículos são adequados para o árduo terreno groenlandês, com seus esquis largos para deslizar sobre a neve. No inverno, são essenciais para conectar comunidades remotas, que de outra forma seriam inacessíveis. Além da caça e transporte de pessoas e mercadorias, são usados em operações de resgate. Um dos animais que se podem avistar nas águas groenlandesas são as baleias jubarte. É um dos mamíferos que percorre as maiores distâncias em sua migração. São atraídas para essas águas no verão, quando existe menos gelo e mais alimento. Apesar do seu grande tamanho, são animais amistosos que interagem com outras espécies. As baleias jubarte foram caçadas quase até a extinção no século XX. Mas a proteção internacional ajudou a recuperar seus números. Para os povos indígenas da Groenlândia, as baleias têm uma importância cultural e histórica. Os inuites consideravam elas seres espirituais, e sua caça era fundamental para a sobrevivência. Ao nordeste da ilha se encontra o Parque Nacional da Groenlândia. A maior área protegida do mundo. Uma zona isolada e de difícil acesso. Nessas várias extensões, o urso polar se destaca como o maior predador. Habita nas partes norte e nordeste da ilha, ao longo da costa, onde o gelo marinho se forma. Conta
conta com uma camada de gordura e uma densa pelagem que o protege das geladas temperaturas do Ártico. Sua pelagem branca ajuda ele a se camuflar contra o gelo e a neve, tornando ele um caçador furtivo. As fêmeas de urso polar costumam dar à luz a 2 crias em tocas que elas mesmas escavam. Durante seus primeiros anos de vida, os filhotes aprendem com sua mãe a sobreviver e a caçar. Os caçadores inuites possuem vasto conhecimento sobre os ursos polares e seu comportamento, auxiliando os pesquisadores em seus estudos. É sabido que certas populações de ursos polares groenlandeses têm permanecido isoladas por séculos, tornando elas geneticamente únicas. O boi almiscarado tem sido residente da Groenlândia por milhares de anos. Possuem uma das pelagens mais densas entre os animais terrestres. E mudam sua pelagem no verão para se adaptar às temperaturas mais quentes. As raposas árticas também são incrivelmente resistentes a essas baixas temperaturas. Têm um notável sentido de audição e olfato, usados para localizar presas sob a neve. Costumam ser monogâmicas, com ambos os pais cuidando das crias. Outro animal que pode suportar essas rigorosas condições o ano todo é o lobo do Ártico. Sua interação com os humanos é mínima, pois vivem em áreas muito remotas. Historicamente foram perseguidos, e atualmente se estima que existam algumas centenas de indivíduos no parque. Entre as aves, o papagaio do mar merece destaque. Se alimentam principalmente de pequenos peixes. Frequentemente são vistos carregando vários peixes em seus bicos ao mesmo tempo. Conseguem atingir altas velocidades devido à sua capacidade de bater rapidamente as asas. Nidificam em colônias nos penhascos costeiros ou ilhas, onde escavam tocas no chão. Geralmente são monogâmicos, retornando ao mesmo parceiro e ninho todos os anos.
é fundamental mencionar o enigmático tubarão da Groenlândia. Habita as águas do Atlântico Norte e do Ártico, em torno da Groenlândia e Islândia. Esse tubarão é um dos maiores, e acredita-se que alguns exemplares possam viver mais de 400 anos. É um nadador lento, pois conservar energia é vital para sua sobrevivência. Está adaptado às águas frias e pode ser encontrado em grandes profundidades. Por viver em águas escuras, não depende muito da visão. Se alimenta de carniça, mas também pode se alimentar de peixes e focas. Sua carne contém substâncias tóxicas para os humanos, a menos que seja preparada adequadamente. A vida na Groenlândia se desenrola em meio à natureza intocada, longe do barulho das multidões das grandes cidades. Nas últimas décadas, a pequena população humana permaneceu praticamente inalterada. Possui uma das menores densidades populacionais do mundo. Devido à falta de conectividade entre assentamentos, muitas comunidades são isoladas. A vida pode ser desafiadora, mas os groenlandeses provaram ser resilientes e se adaptar a essas condições. A Groenlândia está localizada no extremo nordeste da América do Norte. Do espaço, parece uma grande massa branca, tão vasta e reflexiva que pode ser vista claramente da órbita terrestre. Os assentamentos mais populosos estão na costa oeste e sul da ilha. Contudo, existem outros mais distantes, bem acima do Círculo Polar Ártico. Ilulissat está entre os assentamentos que recebem mais visitantes. É o local de nascimento de Knut Rasmussen, um dos primeiros exploradores das regiões polares. O clima é extremo, com invernos longos e frios. E verões curtos e frescos. Do final de maio a final de julho, o sol não se põe em Ilulissat, resultando em 24 horas de luz do dia.
A economia se baseia no turismo, pesca e caça, com ênfase no halibute, camarão e focas. Em Ilulissat, a vida é pacífica, mas também um tanto remota. Não existem vias de comunicação rodoviária com outros assentamentos, tornando o transporte aéreo ou marítimo o mais utilizado. O local mais extraordinário da região é o Isefjord, ou fiord gelado de Ilulissat. Um lugar mágico, com paisagens geladas fascinantes. O glaciar que o alimenta, Cermak Kujalek, é um dos glaciares mais rápidos do mundo. Isso resulta na liberação de muitos icebergs e grandes volumes de água. De fato, é chamado de o berço dos icebergs. Ao norte de Ilulissat está o glaciar Eki. É conhecido pelos frequentes desprendimentos de gelo de sua frente. Podendo provocar tsunamis de diferentes tamanhos. A superfície desse glaciar está cheia de profundas rachaduras abertas. Parte do gelo que se desprende tem milhares de anos. É um remanescente da última era glacial, atuando como uma cápsula do tempo congelada. A capital da Groenlândia e o assentamento mais populoso é Nuuk. É uma das capitais mais isoladas, mas tem tudo o que os inuites precisam, incluindo centros de saúde, escolas, supermercados e hotéis. Uma das características mais distintivas de Nuuk são suas casas de madeira coloridas. Essas cores têm uma função prática, que remonta à era colonial no século XVIII. Como não havia números, as cores eram usadas para identificar diferentes lugares. Vermelho era para lugares comerciais.
O verde era para comunicação via rádio. Nuuk tem uma população mais heterogênea em comparação com outros lugares da Groenlândia, com uma mistura de inuites e estrangeiros. A vasta maioria da população da Groenlândia é do grupo étnico Inuit, sendo cidadãos dinamarqueses. Entre os Inuites, existem diferentes grupos, cada um com seu próprio idioma, com uma minoria vivendo em áreas remotas da ilha. Atualmente, a maioria fala Kalaallisut ou groenlandês. Além do dinamarquês, descendente dos primeiros inuites que chegaram à Groenlândia. As famílias groenlandesas geralmente mantêm as tradições. Em muitas delas, o groenlandês é o idioma principal em casa, e elas ensinam aos seus filhos as práticas de caça e pesca. No entanto, com a modernização, tanto homens quanto mulheres começaram a receber outro tipo de educação. Os jovens que têm acesso à internet podem começar a valorizar estilo de vida modernos. A estrutura familiar está mudando. Antes as famílias eram maiores, com vários parentes morando juntos, mas agora é mais comum famílias formadas só por pais e filhos. Tradicionalmente, as mulheres inuites cuidavam de tarefas como preparação de alimentos, confecção de roupas e cuidado com crianças, enquanto os homens se dedicavam à caça e à pesca. Roupas de pele feitas à mão pelas mulheres têm sido essenciais para a sobrevivência no clima ártico. Hoje, as mulheres inuites podem manter esses papéis tradicionais, mas também expandiram sua atuação em outras áreas, como saúde, educação ou política. Por sua vez, os homens inuites são responsáveis pela caça e pesca. A caça às focas tem sido vital para a sobrevivência por centenas de anos. É consumida fervida, seca ou até crua. Existe também a caça às baleias. Uma caça bem-sucedida é por vezes seguida por celebrações e a partilha da captura. Elas são uma fonte de alimento para uma grande parte da população. A retirada da pele é o processo de remover a gordura da baleia, uma habilidade que é passada de geração em geração. A carne de baleia é usada em pratos tradicionais groenlandeses. Pode ser servida crua, defumada ou em ensopados. Peixe seco também é um alimento básico da dieta.
pendurado em locais secos e ventosos durante semanas ou meses, às vezes salgado para melhor preservação. No noroeste da Groenlândia está a região de Thule. Vasta em dimensão, mas com poucos habitantes. O assentamento permanente mais ao norte do mundo, Qaanaaq, está localizado nessa região. Parte dos inuites que vivem aqui levam uma vida tradicional. Eles são alguns dos últimos homens dedicados exclusivamente à caça e pesca, capazes de caçar focas, morsas ou narvais de caiaque. No entanto, a maioria das famílias precisa de pelo menos uma pessoa que ganhe dinheiro para pagar a eletricidade e outros serviços. Para os entusiastas de lugares remotos, a vida nessa ilha é um ideal. Vivem-se em plena natureza. Sem os sons e poluição das grandes metrópoles. Contudo, a realidade é que aqui também existem sérios problemas. A Groenlândia tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Não está claro as causas. Pode ser o isolamento, a pobreza, a dificuldade em se adaptar a novos estilos de vida, a solidão, o frio extremo durante a grande parte do ano ou a falta de sol. A insônia pode ser outra razão. Em algumas localidades groenlandesas, existem mais suicídios no verão, quando existe luz durante a maior parte das 24 horas, afetando os padrões de sono. Outra questão séria é o alto consumo de álcool por pessoa, causando problemas familiares. No norte da Groenlândia, os invernos são ainda mais longos do que nas localidades do sudoeste. O mar congela e é preenchido por icebergs. Condições extremamente desafiadoras entre dezembro e junho. A costa sudoeste é mais acessível, menos propensa ao denso gelo marinho, que pode bloquear outras partes da ilha. Só que no inverno das áreas norte e leste, a navegação é complicada. Aí os quebra-gelos são necessários. São essenciais para manter as rotas de navegação e garantir que as comunidades costeiras continuem recebendo suprimentos.
Esse é o caso do Parque Nacional do Nordeste, onde existem várias estações de pesquisa. Os quebra-gelos são usados para navegar através do gelo e chegar a essas áreas. Até os cruzeiros turísticos enfrentam essas condições. A função específica desses barcos pode variar de um ano para outro, dependendo da extensão e espessura do gelo marinho. Esta localização geográfica, próxima ao Polo Norte, permite que a Groenlândia presencie a bela aurora boreal. É um espetáculo extraordinário de luzes nos céus claros de inverno. São partículas solares eletricamente carregadas que entram na atmosfera terrestre. Os assentamentos da costa leste são uma boa opção para vê-la. Mas também é possível de Nuuk, Ilulissat e outros assentamentos mais populosos. No verão ocorre o sol da meia-noite. Um fenômeno natural que acontece dentro do Círculo Polar Ártico, onde o sol não se põe abaixo do horizonte. Criando uma sensação de irrealidade e maravilha. Existem dias em que as 24 horas são iluminadas pelo sol. Quanto mais ao norte, mais noites claras existem. A Groenlândia é uma nação, um território autônomo dentro da Dinamarca. Mas foi concedida a ela um alto grau de autogoverno. Além disso, é considerado um território ultramarino associado à União Europeia. Tem o seu próprio parlamento, denominado Inatsisartut, e governo, que tem autoridade para legislar em várias áreas. Incluindo educação, saúde, meio ambiente e recursos naturais. Pessoas nascidas na Groenlândia são consideradas cidadãos dinamarqueses, com direito de viver e trabalhar no país. Como a Groenlândia está submetida à Constituição dinamarquesa, a Dinamarca mantém o controle sobre certas áreas do governo, tais como relações exteriores, defesa e política monetária. O sistema jurídico da Groenlândia se baseia no sistema de direito civil dinamarquês, mas foi adaptado às necessidades e condições específicas do país.
Assim como em outras partes do mundo, as leis refletem a cultura groenlandesa, e algumas são bastante notáveis. Por exemplo, o álcool só pode ser comprado em horários específicos, e não em determinados feriados, uma medida para combater seu abuso. Existem áreas reservadas só para cães de trenó, onde não é permitido ter outras raças. Essa medida ajuda a preservar essa raça vital para a vida local. Assim como na Dinamarca, a Groenlândia possui uma lista de nomes pré-aprovados que os pais podem dar aos filhos. Se quiserem escolher um nome que não esteja nessa lista, precisam da aprovação das autoridades, protegendo assim as crianças de nomes incomuns ou ofensivos. A posse de propriedades como casas é possível. No entanto, a propriedade privada do terreno em si não é permitida. Essa é uma abordagem inuit tradicional, fundamentada na crença de que a terra é comunal. É necessário ter uma licença para pescar, que pode ser adquirida, e se espera que se pesque apenas o que se pode consumir. A caça ao urso polar é regulamentada. Apenas residentes podem caçá-los, existem limites anuais, e os caçadores devem notificar as autoridades. A caça ao urso polar é para subsistência, ou seja, a carne e outras partes do animal são utilizados para alimentação e materiais. Outro elemento cultural da Groenlândia é o esporte. O futebol, introduzido pelos colonos dinamarqueses, é o mais praticado e seguido. Devido ao clima rigoroso, os campos de futebol são feitos de grama sintética ou areia, ao invés de grama natural. E como os assentamentos estão na costa, os campos de jogo frequentemente oferecem vistas espetaculares de icebergs. As escolas na Groenlândia fornecem educação gratuita e obrigatória, com um sistema parecido ao dinamarquês, mas com ênfase na preservação da cultura e língua inuit. O sistema educacional é dividido em pré-escola, ensino fundamental, médio e superior. As aulas são ministradas em groenlandês e o dinamarquês é ensinado como segunda língua. Depois do ensino médio, é possível optar por entrar na universidade. Ilisimatusarfik é o nome local da Universidade da Groenlândia, situada em Nuuk, onde é possível cursar gestão, literatura, história, teologia, entre outros. Para outros cursos universitários ou especializações, os jovens groenlandeses geralmente vão para a Dinamarca. O país também desempenha um papel crucial na manutenção dos serviços públicos da Groenlândia.
Uma parte significativa da receita anual do país provém de subsídios dinamarqueses. Os outros rendimentos vêm de atividades econômicas como pesca, caça, mineração, energia hidrelétrica e turismo. A história do país se estende por milhares de anos, começando com os povos paleo-esquimós, que chegaram do Canadá por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Esses grupos sobreviveram caçando focas e baleias. No século X, os vikings oriundos da Escandinávia chegaram à Groenlândia. O explorador Erik o Vermelho é considerado o primeiro europeu a se estabelecer. Ele foi expulso da Islândia por homicídio. Erik o Vermelho chamou a ilha de Grönland, que significa Terra Verde, com a intenção de atrair mais colonos. Nos anos subsequentes, mais vikings chegaram e se estabeleceram na costa sudoeste. Chegando a quase 3.000 pessoas em seu auge. Durante o século XV, esses assentamentos vikings foram abandonados. Em parte devido à pequena idade do gelo, que tornou o clima mais desafiador. E pelo isolamento geográfico, econômico e social. Em 1721, uma missão da igreja dinamarquesa liderada por Hans Egede chegou à Groenlândia com o propósito de reevangelizar os descendentes dos colonos. No entanto, eles desconheciam que os nórdicos tinham desaparecido e que os inuits eram os únicos habitantes. A Dinamarca então estabeleceu várias colônias e postos comerciais na ilha. Nos séculos seguintes, a Dinamarca fortaleceu seu controle. Em 1953, a Groenlândia se tornou um território integral do Reino da Dinamarca, com representação no parlamento dinamarquês. A localização da Groenlândia no Atlântico Norte deu a ela uma importância estratégica na Segunda Guerra Mundial. Apesar da Dinamarca ter sido ocupada pela Alemanha nazista, a Groenlândia permaneceu livre. Os Estados Unidos e a Groenlândia acordaram que os americanos estabeleceriam bases na ilha para proteger o hemisfério ocidental.
A base aérea Pituffik, anteriormente conhecida como Base Aérea de Toul, ainda está ativa. Foi crucial durante a Guerra Fria como um posto de observação e defesa. De todas as bases aéreas americanas, essa é a mais próxima do Polo Norte. O interesse dos Estados Unidos e de outras potências globais como a China pela Groenlândia deve-se em parte à sua posição geográfica entre a América do Norte e a Europa, tornando ela estratégica para fins militares. Por outro lado, a Groenlândia é rica em minerais, incluindo terras raras, ferro, zinco e urânio, bem como petróleo e gás natural. O degelo do Ártico torna esses recursos mais acessíveis. As terras raras são cruciais para tecnologias modernas e aplicações de energia renovável, tornando elas muito desejadas globalmente. Além disso, o degelo do Ártico está abrindo novas rotas marítimas. Especialmente o Passo do Noroeste através do Canadá e a Rota do Mar do Norte ao longo da Rússia. Rotas que poderiam reduzir significativamente os tempos de envio entre Ásia, Europa e América do Norte. A religião praticada na Groenlândia é predominantemente cristã, seguindo especificamente a Igreja Luterana Evangélica. Ao longo do tempo, desde a chegada dos nórdicos, o cristianismo se consolidou e a Igreja Católica estabeleceu uma diocese em Garda em 1126. No entanto, com o isolamento da Groenlândia e o desaparecimento da colônia viking, a estrutura eclesiástica colapsou. No século XVIII, com a chegada dos missionários luteranos dinamarqueses, o cristianismo foi reintroduzido. Hoje, a religião na Groenlândia é praticada combinando elementos do cristianismo com crenças e práticas indígenas tradicionais. Sempre com profundo respeito pela terra e pela natureza. Depois de explorar as peculiaridades da Groenlândia, a seguir vamos oferecer informações úteis para quem deseja viajar. Primeiramente, o que é necessário fazer para se manter seguro. É recomendado usar roupas quentes e impermeáveis, além de calçado de montanha, chapéu, óculos de sol e luvas, isso tanto no verão quanto no inverno. No verão, ao menos um casaco quente é essencial. No inverno é preferível usar várias camadas, para poder se vestir mais ou menos dependendo do clima.
A parte exterior deve ser impermeável e a interior bem quente. Durante o verão, os mosquitos árticos são abundantes em algumas áreas e podem ser incômodos. Para evitá-los, use repelente ou coloque uma rede ao redor do chapéu. Os filhotes de cães da Groenlândia são adoráveis. Só que é importante ter cautela com a raça, especialmente com os adultos. Os groenlandeses costumam ver os cães como animais de trabalho. Aqueles bem socializados e educados são amigáveis. Entretanto, os que vivem em assentamentos isolados e não estão acostumados com pessoas podem ser agressivos. Como regra geral, sempre peça permissão ao dono antes de tocar um cachorro. Sempre que sair de um assentamento, planeje bem e esteja acompanhado de guias experientes. Explorar sem conhecimento pode ser perigoso. O clima é imprevisível e pode mudar rapidamente. É importante lembrar que, como não existem árvores, em caso de tempestade, vai estar completamente exposto ao vento, que pode ser muito forte. Nas tempestades de neve do inverno, é fácil perder a orientação. Se decidir se aventurar por conta própria em áreas mais distantes, é essencial ter um GPS que possa comunicar sua posição ao serviço de resgate. Se for praticar caiaque, a mesma regra se aplica. Ventos fortes podem surgir repentinamente. Nessa situação, procure abrigo rapidamente na costa e tenha um GPS. Encontrar um urso polar é improvável, especialmente no verão. Mas é preciso ser cauteloso. Ser atacado pode ser fatal. As áreas onde é mais provável encontrá-los são o norte e leste. Já que supermercados podem não ter certos produtos, leve medicamentos e outros itens essenciais. Evite criticar o modo de vida local, incluindo caça e pesca, porque é a forma de subsistência de muitos groenlandeses.
Para entrar no território é necessário o mesmo visto que para a Dinamarca. Existem duas maneiras de chegar à Groenlândia: de barco ou de avião. A maneira mais comum é de avião. A Air Greenland, companhia aérea nacional, oferece voos da Dinamarca e Islândia. O aeroporto mais movimentado é Kangerlussuaq. Não existe um serviço internacional de ferry, mas pode-se pegar um cruzeiro de lugares como Svalbard, Islândia ou o Ártico canadense. Entretanto, é menos comum, mais caro e só disponível no verão e início do outono. Concluímos nossa jornada pela ilha mais gelada do planeta, Groenlândia. Espero que essa viagem tenha tocado sua alma e despertado seu desejo de explorar. Torço para que tenha gostado. Até a próxima viagem!